mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o STJ Cidadão traz uma edição especial apresentada só por mulheres. Cada repórter da nossa equipe vai falar de um assunto envolvendo o mundo feminino. Você vai ver as mudanças e as conquistas das mulheres, como elas chegaram a cargos decisivos nas empresas privadas e no setor público. O que não dá para ser comemorado, mulheres ainda sofrem agressões físicas e psicológicas. A mulher que se desdobra em muitas e uma entrevista com tempero nordestino. Tudo isso você vê agora. A capacidade da mudança, de romper barreiras, as conquistas que a mulher conseguiu, algumas históricas e coletivas, outras individuais. Confira na reportagem especial de Ana Carla Mourão. Mais calma e mais tranquila, porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por nós. Amém. Chegamos! Com um único pranto leve, delicado e feliz. O poder da maternidade é um dom além do ventre. Tanto que aqui, entre irmãs, uma doou amor de mãe. Ela trabalhou para criar os outros, né, que a mãe deixou. Ela foi mãe desse daqui. Mãe da gente, né, de todos, que todo mundo chamava ela de mãe, era bem engraçado. Tinha dia não tinha o que comer, ela, mãe, tá, todos eles puxando a minha roupa assim, mãe, me dá farinha com açúcar, porque lá no Pernambuco o pessoal come farinha com açúcar, bebe água, é um modo de encher, né, a barriga. Elas ficaram órfãs, aliás, só elas não. 11 pequenos de barriga vazia no interior de Pernambuco. Erinalva teve atitude de mulher aos 14 anos. Todos os irmãos foram alimentados e criados com orgulho. E as mocinhas de pé no chão se tornaram adultas, cresceram muito. Quem eu ia pensar que uma nordestina lá, uma boia fria, trabalhando com um poder, né, com um parlamentar, né, eu me sinto muito importante. Que se reflita e desabroche no olhar dos homens. É preciso, é absolutamente preciso que isso tudo seja belo e inesperado. O poema não podia ter nome mais sugestivo. Receita de Mulher. Vinícius de Moraes despejou em nós uma responsabilidade. Lutar. Uma palavra que no sentido literal era proibida para nós. Era difícil acreditar, mas já houve um decreto que impedia as mulheres de praticar um esporte como esse aqui. Entre 1937 e 1945, usar a força era coisa só de homem. Se a gente pensar bem, esse tipo de impedimento para a mulher nem foi o pior dos golpes. Vamos lá em 1857. A história aconteceu numa fábrica de tecidos. As mulheres trabalhavam até 16 horas por dia, mas se rebelaram, fizeram greve e foram reprimidas de um modo cruel por quem considerava o sexo tão frágil. Elas foram trancadas dentro da fábrica, atearam fogo nessas mulheres e 130 morreram. Isso aconteceu exatamente no dia 8 de março. Foi muito mais do que maldade e tortura. Na verdade, foi o nosso primeiro passo para a liberdade. Digamos que essas sejam as nossas principais conquistas. Em 1827, uma lei autorizou que as mulheres frequentassem a escola básica. 1932, data que marcou o direito ao voto no país. E em 1988, a Constituição brasileira assegurou: mulheres e homens são iguais. Durante todos esses anos, nós conquistamos o direito a ter vários direitos, mas também ganhamos deveres. Eu estou numa penitenciária feminina para apresentar para vocês uma pessoa. É a Danila Dantes. E eu uso a palavra apresentar é porque eu não estou mostrando só uma detenta, não. Na verdade, ela é uma artista. Mostra por quê, Danila. É muita gente sofrendo, é muita gente morrendo. E o crack tá matando e o mundo se perdendo. Na sua casa,
havia uma relação forte da sua mãe também com o tráfico, né? Você passou por isso enquanto você era menor. Aliás, você nasceu também dentro de uma penitenciária, foi isso? Isso, exatamente. A minha mãe ficou grávida de mim, né? O meu pai também era bandido, né? E aí eu não sei o que levou, as lembranças são poucas, né? Porque eu cheguei, eu ainda lembro quando eu ia visitar lá meu pai, que eu tinha uns 6 anos, lembranças pequenas, né? Minha mãe engravidou e tudo, e me teve dentro de uma penitenciária. E eu também tive meu último bebê aqui também na penitenciária. Ela mesma diz, o crack é o beijo da morte. Incrível escutar essa frase. Poxa, eu vendia droga e tudo, e hoje eu estou aqui dentro da cadeia pagando pelo crime que eu fiz e fiz uma música contra as drogas, entendeu? Então, para mim, isso é muito gratificante. A liberdade está quase chegando ao tom. Errar e acertar. Pois é, isso também acontece com as mulheres. Talvez a diferença seja o depois, no jeitinho de soletrar a vida. Eu quero poder voltar aqui pela porta da frente, sentar com as mãos para trás e sentar com a cabeça baixa. Entrar para poder cantar. Mulheres que chegam no topo das instituições, sejam elas públicas ou privadas, que decidem atitudes que eram vistas como masculinas, agressivas, mas elas não fazem feio não. E a cada dia mais conquistam espaço. Quem conta mais sobre isso é a repórter Thaís Ceruti. O universo do poder, sempre dominado pelo sexo masculino, agora passa a ser cada vez mais frequentado por batom, salto alto, unhas feitas e novos olhares. Cargos de chefia não são mais inalcançáveis para as mulheres. Elas definitivamente se firmaram nos 3 poderes que comandam o país. Aparentemente, a história da humanidade é marcada pela predominância do elemento masculino. Mas as pesquisas em torno desse assunto se ampliaram e foram feitas descobertas que mostram a escalada feminina ao poder. Tem início nas antigas civilizações. Desde a era Inca, as mulheres já tinham o perfil de guerreiras e comandantes. Se nós pegarmos, por exemplo, uma das mais fortes civilizações da antiguidade, que é o Egito, vamos encontrar alguém como Cleópatra, que exerceu o poder durante algum tempo. E assim vai ao longo dos séculos. A continuidade da história do mundo ocidental nos conta que a sociedade foi adquirindo uma relação masculina com o poder. E quando isso começa a ser modificado? Com a Revolução Industrial. Eu diria que com a Revolução Industrial vão ser dadas as condições para que a mulher modifique a sua posição dentro da sociedade. Isso vai ficar cada vez mais claro no século XX, especialmente depois das 2 guerras mundiais, sobretudo da Segunda Guerra. E quando a guerra termina, a Segunda Guerra, em 1945, a mulher não volta para casa para desempenhar aquele antigo papel doméstico. Esse é o processo que vai se ampliando com o passar do tempo. O tempo passou e a bancada feminina tomou posição. Hoje, como mandante, a mulher luta em pé de igualdade. Muito mais que mudanças sociais, com esses atos, elas começaram uma modificação cultural. Fizeram rupturas no modo de pensar. O que nós estamos assistindo nesse século, ou desde o século passado, é que esse poder da mulher passa a ser em cargos públicos e passa a ter visibilidade. Então, isso é fruto de quê? De um amadurecimento da nossa sociedade que passa a enxergar na mulher a capacidade para exercer um poder que, na realidade, antes ela exercia nos bastidores. Eu acredito que o poder da mulher não é o poder masculino, é o poder com a visão feminina. Aí é que eu vejo a grande diferença. Diferença também compartilhada pela senadora Ana Amélia Lemos. Para ela, quanto mais mulheres se interessarem pela política, melhor será para a democracia. Porque as mulheres têm essa coisa dessa capacidade de estar cuidando de filho, cuidando da casa, cuidando da profissão e faz tudo isso
com um zelo muito grande. Ela é capaz de administrar tudo isso e ainda ter que estar arrumadinha, né, no salão e tudo mais. O homem é muito mais fácil administrar toda essa, digamos, complexa vida cotidiana e a mulher, então, por isso eu penso que quanto mais elas estiverem na área política, melhor será para o nosso país, melhor será para a sociedade brasileira. Não porque por ser mulher, mas porque ela tem essa sensibilidade. Mulher tem apuro para entender, para sentir, tem intuição. Ainda que a subrepresentação feminina na política brasileira seja marcante, cargos dos poderes legislativo, executivo e judiciário, comandados por mulheres, provam que a trajetória feminina no poder já é real. Eu acredito que não tem volta, é inexorável. Cada vez mais a mulher vai ter mais e melhores posições em empresas e na política, mas se formos ver, ainda somos muito poucas em cargos de chefia, apesar de ocuparmos o cargo máximo com a presidenta Dilma. No Brasil, a representação feminina em cargos de chefia nunca esteve tão em evidência. Além de uma reparação de desigualdade histórica, é principalmente um reconhecimento da capacidade das mulheres em produzir e influenciar resultados. O maior exemplo disso é que, pela primeira vez, uma mulher comanda uma das 5 maiores democracias do mundo. Tem o cargo de maior mandatária do país, a presidente da República. Fato que, de uma vez por todas, honrou as mulheres brasileiras. Para a sociedade, representa a possibilidade de que uma mulher possa chegar a esse cargo, né, máximo do poder de um país. Então, sem dúvida, amplia a perspectiva política, a cultura política, né, brasileira. Isso dá margens para que toda e qualquer mulher possa entender que ela pode chegar lá. Os avanços são muitos, mas não podemos fechar os olhos para os retrocessos. Ainda há mulher que sofre todos os tipos de violência. No próximo bloco, a repórter Cristiane Galvão vai mostrar casos de uma realidade que precisa mudar. Não saia daí! O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. A visita faz parte de um roteiro de encontros com os presidentes dos tribunais superiores para discutir com o Judiciário assuntos relevantes em tramitação na Câmara, que possam contribuir com o aprimoramento da justiça brasileira. Tem inúmeros projetos na Câmara de iniciativa parlamentar para serem votados, serem pautados, e eu queria fazer isso em acordo com as prioridades do STJ, para que não houvesse, portanto, nenhum conflito aí de posicionamento ou de prioridades. Então, eu vim pedir ao presidente que ele nos dê, com certa urgência, quais são as prioridades que possam melhorar, tornar mais ágil, mais eficiente o trabalho do STJ. E ele ficou proximamente nos visitar, retribuir a visita e já nos levar, portanto, uma pauta, digamos, de prioridade de projetos que tramitam na casa e que possam ter a nossa contribuição e a nossa responsabilidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A primeira agressão. Aí me levou para 2 ruas abaixo da minha casa, tem um brejo. E lá ele fez as agressões. Me bateu muito, me deu murro, soco, pontapé. Quebrou a sandália dele batendo na minha cara. O primeiro perdão. Como foi a primeira agressão, eu ainda gostava dele. Aí foi passando. A gente ficou um tempo separado, a gente acabou voltando. O cativeiro. Eu saía na rua toda empacotada, era dia de sol ou chuva. Porque se Deus me livre, passasse um carro na rua, bem na hora que eu estivesse chegando, buzinasse para um outro carro ou uma outra pessoa, ele pensava que era para mim. Aí ele me agredia. Então, eu estava vivendo num cativeiro. Filhos vitimados.
Às vezes ele começava a bater nos meus filhos, eu empurrava os meninos. Às vezes eu até machucava pelo fato de eu empurrar forte, para mim não deixar ele bater e apanhar no lugar dele. Destruição. Hoje eu me vejo como um lixo. Hoje eu me vejo a pessoa mais acabada. Não tenho graça para nada, não sinto vontade de me arrumar, de rir, de sair. Histórias como essa que abriu a nossa matéria se repetem todos os dias em milhares de lares. No Brasil, uma mulher é espancada a cada 15 segundos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a mulher leva em média 10 anos para denunciar a violência. 60% das agredidas nunca saíram de casa. Maria da Penha foi quem deu nome à lei, criada para proteger as mulheres desse tipo de violência. Mas a Maria da Penha também teve dificuldade para se afastar do agressor. Durante 6 anos, foi brutalmente espancada. Levou um tiro dormindo e ficou paraplégica. E só depois de sofrer uma tentativa de afogamento e eletrocução é que decidiu denunciar o ex-marido. Afinal, por que é tão difícil dar um basta à violência? A mulher é agredida, depois esse algoz, que convive, que ela tem um vínculo afetivo com ele, ou é o pai do filho dela, ou a pessoa de quem ela gosta, de quem ela se relaciona, ou que depende financeiramente, ou que tem um vínculo afetivo mesmo. Então é muito complicado para você denunciar aquela pessoa que você ama, que você sonhou para ter um relacionamento, que você acredita, que é pai do seu filho. Para esta psiquiatra forense, existe um padrão de comportamento. Mulheres criadas em lares inseguros. Homens crescidos em ambientes onde a violência é comum. Desestrutura social que desperta a codependência. Essa mulher tem sempre que ser submissa, ela tem sempre que dar conta de deixá-lo se sentindo ótimo, macho, fantástico, que ele mande, que ele comande toda a mente dela, como ela pensa, como ela sente, porque se ele sai dessa posição, vem todo esse sofrimento interno transformado em ódio contra ela. De acordo com a Lei Maria da Penha, toda mulher que é vítima de violência, seja ela psíquica, social, moral ou física, tem ao seu alcance medidas protetivas que asseguram o afastamento da vítima do agressor, prisão em flagrante e prisão preventiva, com um mandado obtido com mais facilidade que nos outros casos. Agilidade no processo. O inquérito é instaurado imediatamente após a denúncia e a mulher só pode desistir do processo na frente do juiz. Fim das penas alternativas, como cestas básicas e multas, e casas-abrigo para mulheres e seus filhos vítimas em situação crítica, e ainda delegacias especializadas para lidar com a violência de gênero. Que a gente está preparado para ouvir essa mulher sem preconceito. Por que você vem tantas vezes? Por que você renunciou? Não cabe a nós fazer esse julgamento, porque a gente já entende um pouco mais desse ciclo, que ela não consegue romper esse ciclo, que tem um envolvimento amoroso, afetivo, filhos. Então a gente já tem mais esse conhecimento de gênero, né? Que tem que saber, para saber lidar com essa questão, a gente tem que ter um conhecimento de gênero. Em 2012, a Organização Mundial de Saúde fez um estudo em 84 países e constatou que o Brasil é o 7º mais violento. Mais de 4.000 mulheres foram mortas em 2010. 1, 2, 3, 4 turnos ou até mais. Essa é a rotina da maioria das mulheres modernas. São profissionais nos mais diversos segmentos. São mães, esposas, em diferentes papéis que assumem e revezam o tempo todo. Elas não fogem à luta, nem perdem a magia de ser mulher. Quem mostra é a repórter Isadora Candelô. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. O samba de autoria de Mário Lago e Ataúfo Alves mostrava a mulher submissa, que tinha papel secundário na sociedade. A música, escrita há quase 70 anos, faz pouco sentido nos dias atuais.
Cuidar da casa, dos filhos, do marido. Realidade bem distante da rotina da Cássia. Policial civil há 14 anos, optou pelo trabalho em uma profissão impensada para mulheres até pouco tempo. A gente trabalha em investigar, prender abusadores, pedófilos, as causas, a motivação, dar uma resposta à sociedade. Já sofri risco de morte, sim, não tem muito tempo. Fui ameaçada de morte por ter prendido um assaltante. A mãe dele veio intervir e eu tive que afastá-la. Em função disso, ele me ameaçou. Mas nem o medo faz elas pensarem em desistir. Algumas profissões são menos arriscadas, mas nem por isso o desgaste é menor. São 2, 3, 4 e às vezes até mais turnos de trabalho. É preciso jogo de cintura para lidar com o dia a dia. Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e revezamento em vários turnos, foi preciso mais uma adaptação, a das empresas. E hoje é possível ouvir um som nada habitual à rotina burocrática, o dos bebês. Barulhinho comum na vida da Juliana. Todas as manhãs, ela leva a pequena Isabela para o berçário do local que trabalha. Isso depois de deixar a outra filha na escola. O dia a dia é corrido. A servidora se reveza nas funções de mãe, esposa, dona de casa, funcionária e mulher. Mas será que sobra tempo para ela? Os momentos são raros, são muito poucos. Eu não estou conseguindo ainda pegar assim um momento para eu não fazer nada. Todos os meus momentos eu estou sempre fazendo alguma coisa ou estou dormindo. Quando eu não estou fazendo nada, eu aproveito para dormir. Porque de madrugada eu acordo ainda para amamentar. Mas o esforço compensa. E elas mostram que podem ocupar cargos de destaque, ganhar prêmios e dirigir empresas de sucesso. Caso das amigas e sócias Janete e Sandra. A parceria começou há 28 anos, no primeiro emprego. E foi lá que surgiu a ideia de juntas abrirem um laboratório. Não imaginavam que iriam se tornar referência nacional. Eu sinto realizada. Eu sinto que hoje eu colho frutos de tudo que eu plantei lá atrás, né? Eu sinto assim que em cada passo que eu fiz, aquela determinação, aquela decisão e a coragem de ter feito foi muito importante naquele momento. E hoje o que nós enxergamos é exatamente essa realização em todos os papéis, né? De você ver que profissionalmente nós temos hoje quase 2.000 pessoas, nós começamos 3 pessoas, eu, a Sandra, uma recepcionista, um coletor e uma faxineira que vinha sábado. E hoje nós temos quase 2.000 pessoas. Mas e aquela história de que mulher é o sexo frágil? Não, a mulher não é sexo frágil, a mulher é sexo forte, né? A mulher, ela consegue ter várias vidas, né? É a gente que sustenta toda aquela relação de pai, com os filhos. Então, eu digo que a mulher é o sexo forte. Aqui, ela é a ministra Eliana Calmon, a primeira mulher a assumir o cargo no STJ. Em casa, longe dos julgamentos, ela assume outras funções. Não saia daí e acompanhe um bate-papo delicioso entre a repórter Gabriela Faria e a ministra. O site do Superior Tribunal de Justiça tem nova ferramenta de busca para jurisprudência. Agora, na consulta, você acessa direto o link de recursos repetitivos e pode restringir a pesquisa por acórdãos. O site também dá a opção de encontrar decisões monocráticas e coletivas, desde a época do Tribunal Federal de Recursos, além de exibir o conteúdo completo das súmulas do tribunal. E caso queira sugestões para uma busca mais rápida e eficiente, basta procurar a opção Saiba Mais, que te indica os temas mais comuns do Tribunal da Cidadania. O site do STJ é o www.stj.jus.br.
Olha, e nesse programa especial em homenagem ao Dia das Mulheres, eu estou aqui na casa da ministra Eliana Calmon. Olha, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra num tribunal superior, chegou ao STJ em 1999 e desde então tem a sua trajetória marcada com atuação firme em todos os cargos que ocupa. Foi também a primeira corregedora do Conselho Nacional de Justiça, exerce atualmente a vice-presidência do STJ e ainda é diretora nacional da Infam. E é com ela que eu vou falar agora. Bom dia, tá? Um prazer recebê-la aqui. Prazer estar na sua casa, a senhora abrir as portas pra gente. Sim, será um prazer recebê-la. Agora, ministra, tem um outro lugar que a senhora manda muito bem também, é na cozinha, né? Ah, pois é. Então, tem de ser ministra, tem de ser cozinheira e ainda tem de ser propagandista, né? Tem de ser artista de televisão. Então, são essas três atividades que eu tenho de conciliar. Então, aqui na sala, eu estou lhe recebendo como a ministra Eliana Calmon. E é um prazer recebê-la aqui, mas podemos nos dirigir para a cozinha, que é o seu maior interesse, né? Porque a nossa conversa é na cozinha, né, ministra? Licença, vamos lá? E eu preparei hoje para vocês um bobó de camarão. É uma receita que está no livro, é uma receita bastante simplificada. E enquanto eu converso com você, eu vou elaborando essa receita. E por sinal, o livro está até aqui, né, ministra? Ah, sim. No livro, receitas especiais. Especiais por quê, ministra? É porque elas são feitas para as mulheres ocupadas. Mulheres que não têm muito tempo para a elaboração de coisas mais incrementadas. Então eu reuni neste livro receitas que são simples. Quer seguir a receita passo a passo? Então anote aí os ingredientes. 1 quilo de aipim, conhecida também como mandioca ou macaxeira. Meio quilo de camarão fresco. 100 gramas de camarão seco. 100 gramas de amendoim. 3 cebolas. 3 tomates. 1 pimentão. 1 colher de sopa de gengibre. 1 xícara de cheiro verde. 1 xícara de azeite de dendê. 1 vidro grande ou 2 pequenos de leite de coco. 2 dentes de alho e 3 colheres de azeite de oliva. Já para adiantar, eu já fiz a mistura. E eu vou mexendo sempre para não pegar no fundo da panela. Tem de deixar numa consistência de mingau, de forma que depois do camarão eu boto só mais um pouco no fogo. Então eu retiro e está pronta a nossa comida. Ministra, enquanto está no fogo aqui o camarão ficando pronto, vamos bater um papo aqui. Como é que foi? Como é que a senhora teve o interesse de fazer direito? Desde o início eu disse que ia fazer direito e que eu queria ser Ministério Público. Eu sempre disse que eu queria ser Ministério Público, que eu queria defender os interesses da sociedade. Eu me tornei Procuradora da República, vim para Brasília como Procuradora da República, quando eu resolvi fazer concurso para a magistratura. Como juíza federal, eu voltei para a Bahia, até que fui promovida para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E lá teve uma história intrigante da situação de banheiros femininos, né, ministra? Que não tinham, quer dizer, a mulher não tinha lugar nenhum mesmo, né? Porque o tribunal foi instalado provisoriamente em um prédio, né, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi criado com a Constituição de 88. E quando ele foi para o prédio onde funcionava o Tribunal Federal de Recursos, de quem ele herdou a competência, nós nos deparamos com a situação de não haver banheiro feminino, né? Só se pensou que era possível, num segundo grau de jurisdição, a presença masculina. Ainda nós temos um poder masculino no Brasil, embora nós tenhamos melhorado consideravelmente. Hoje nós temos uma presidente da República e isso é muito interessante. Mas a saga da mulher ainda continua. Prato pronto. E agora finalizar, não é? Para vermos a nossa obra-prima que vocês ajudaram
a fazer, né? Mas vamos então saborear o nosso bombom. Olha, ministra, não é porque eu tô na sua frente e nem porque eu tô na sua casa que eu vou puxar a sardinha pro seu lado não, mas tá uma delícia esse bombom, né? Agora, só para finalizar, eu queria que a senhora me dissesse como conciliar a vida profissional, mulher, mãe e avó também, né? Amor. Quando se faz as coisas com amor, quando se faz as coisas porque se gosta, se acha sempre um tempinho e sempre se quer fazer melhor. Né? Muito obrigada. A senhora abrir as portas da sua casa pra gente. Mas é um prazer grande. Prazer foi nosso.